vocês? Como foram aí as festividades, final de ano, esse início aí de 2019? Correu tudo bem, tanto para vocês como para suas respectivas famílias? Eu espero que sim, então sejam todos bem-vindos a mais um Arkham Comics. Primeiro vídeo aí de 2019, mais um ano enchendo o saco de vocês aí. E o nosso primeiro vídeo aqui para estrear esse 2019 é de tag. É uma tag que foi criada pelo grande brother que eu tive o prazer de conhecer através aqui do YouTube, que é o Eduardo Focos Aguiar, do canal Aguiar Tenho Que Falar. E ele criou essa tag que se chama Argumentos Fracos, para falar sobre quadrinhos que consideramos ali os roteiros fracos, ruins, uma bomba. E eu vou inclusive até deixar o vídeo que ele fez aparecendo para vocês ao final desse vídeo na tela e também nos comentários, vocês darem uma conferida lá no canal dele. Os vídeos são bacanas e esse da tag que ele criou dele tá bem massa. E bom, eu separei aqui duas bombas para compartilhar com vocês. E eu já digo que nesse vídeo de tag eu vou fazer ele ao estilo do quadro Relembrando. Eu vou falar um pouco sobre a história, vou dar spoilers com relação ao desfecho e comentar porque eu não gosto dessas duas publicações aqui. Então, para começar, vamos aqui de Grandes Heróis Marvel 3, Justiceiro Fim dos Dias. Eu creio que muitos conhecem esse formatinho aí, é uma das bombas lá dos anos 90. E bom, aqui reúne uma minissérie em 4 edições, tá completinha. As especificações da HQ eu vou deixar na tela para vocês. E tem os roteiros aqui do Christoph Golden e do Tom Sniegowski. Bom, eu não conheço o trabalho, não me lembro, pelo menos por agora, todos os trabalhos desses caras, né, roteirizando HQs aí que eu tenha lido. Numa rápida pesquisa eu vi que eles colaboraram em Hellboy, mas eu não li essa fase do Hellboy que eles colaboraram nos roteiros. Quem leu e puder aí, quiser dizer nos comentários o que acha, se eles fizeram uma porcaria lá também, fiquem à vontade. E a arte aqui é do Bernie Wrightson, sim, o mesmo co-criador do Monstro do Pântano. Eu creio que muitos conhecem esse formatinho aqui, que vem com essa minissérie aqui, Fim dos Dias, que é a fase Justiceiro Anjo Vingador. É o que eles inventaram de transformar o Justiceiro nos anos 90. Um anjo vingador, misturando um pouco de sobrenatural e terror nas histórias. Isso aqui ficou uma porcaria. O que você precisa saber até aqui antes de ler esse formatinho? Ele faz um breve resumo, né, e mostra que o Justiceiro ele confrontou o Ka-Zar, que foi acusado injustamente de cometer um crime. E ao ver que o Ka-Zar era inocente, ele meio desiludido da vida, desiste ali de perseguir o Ka-Zar, viu que ele cometeu um engano e ele acaba cometendo suicídio. Isso dá margem para essa bizarrice aqui, que é a reencarnação dele como Anjo Vingador. Mas deixa eu parar de falar um pouquinho aqui, que o que interessa é eu comentar sobre a HQ e mostrar um pouco da arte para vocês também. Bom, a história aqui ela começa mostrando o beco onde o Justiceiro cometeu suicídio. E o beco ele virou uma espécie de ponto onde as pessoas deixam oferendas e rezam ali para o Santo Justiceiro, o santo que despacha as almas perdidas para o além. E temos aqui o Frank, ele atacando um ponto de drogas com seu novo visual, tá com um zóio vermelho, tem uma marquinha na testa para dar medo. E armas espalhafatosas, inclusive com relação a essas armas aqui, elas funcionam iguais àqueles games que a gente gosta de zoar, que os caras escondem e tiram tantos itens praticamente do rabo. É a mesma coisa aqui, ele enfia a mão no sobretudo mágico dele e tira de lá o cacareco que ele quiser. E nisso o Frank ele ressuscitou meio desmemoriado, ele tem alguns flashes do passado. Isso vai ser sempre usado na história aqui para amarrar tudo e revelar várias coisas. E ele tem o poder de ouvir as orações que o pessoal faz lá no beco, come as oferendas que o pessoal deixa lá no beco também. E logo temos aqui a revelação do antagonista, que é um ex-anjo caído, que virou demônio, foi expulso do céu, foi expulso do inferno também. E ele se chama Olivier, ele gosta de matar anjos ali e toma os poderes deles dando uns beijaços lá de micareta nos caras. E a HQ aos poucos, ela vai contando a origem desse bicho aqui, que é bem genérico, e até tenta surpreender com isso, fazendo uma ligação dele com o Justiceiro. Daí, um dos anjos vítimas ali da micaretagem do Olivier, ele atrai a atenção do Frank,
e explica que ele tem uma ligação com a criatura e fala pra ele ir num bar encontrar um tal de Gadriel que pode explicar tudo pra ele e ajudar a deter o demônio. E é aqui, meus amigos e amigas, que começa a sessão de tosquices e revelações aqui. Esse tal Gadriel, ele também é um anjo que foi expulso do céu. E ele diz que foi ele que ressuscitou o Justiceiro. Ele fez isso num gesto para compensar ali um vacilo que ele cometeu no passado. Que vacilo que foi esse? Foi deixar a família do Frank ser assassinada. Uma vez que também é revelado que o cara era o anjo da guarda deles e ele falhou. Ele ramelou na missão. Aí é óbvio que o Frank ele fica putaço ao saber disso, ele tenta matar o anjo, mas depois, porcamente, a ira dele é deixado de lado aqui. E o Gadriel fala que trouxe ele de volta à vida para dar uma segunda chance de redenção, que ele tem ali uma missão para ele, que é acabar com esse tal Olivier. E nisso, os diálogos que vão se sucedendo aqui, tem a participação inclusive do próprio filho do Capiroto, que é um personagem que não fede nem cheira. E é levantado um questionamento por parte dele, né, com relação ao Gadriel, porque ele não contou toda a verdade pro Frank. E o autor ele faz isso para tentar te prender até o final dessa história bizonha. E falando no final, eu tenho que comentar com vocês o que é feito aqui, eu não posso deixar isso passar. Após o Frank e o Gadriel serem capturados, ser revelado também que os capachos do demônio são os bandidos que o Frank matou ao longo da guerra dele, mas isso tanto fez como tanto faz. O autor ele começa aqui a forçar alguns absurdos. O primeiro deles é com relação ao Olivier, ele dizendo que foi ele que criou o Justiceiro, que aquele dia lá no parque foi tudo planejado. Os bandidos na verdade estavam fazendo um ritual pro Toninho do Diabo, eles criaram a cena toda para matar a família do Frank e com isso forjar o Justiceiro como uma arma do inferno. Sim! Como uma arma do inferno para que cada vez que o Justiceiro matasse alguém, seria uma espécie de sacrifício que deixaria o tal Olivier mais poderoso. E como se isso não bastasse, também é revelado que o Gadriel, no dia do assassinato da família do Frank, ele estava nos puteiros da vida. E o Justiceiro ele acabou se suicidando porque o Gadriel largou ele de mão. Então os demôniozinhos meio que fizeram a cabeça dele, porque o Olivier já não precisava mais do Justiceiro. E daí ele fez o Frank se matar. Então depois dessas revelações vem aquele clássico momento de fúria. O Frank ele consegue se soltar, ele vai pra cima do Olivier. E pro leitor que assim como eu na época, né, esperava uma batalha e um final bem foda aqui, porra, o roteirista ele dá a solução mais porca aqui. Com a porra de um portal, aí vem uns tentáculos de hentai que trai o demônio, matam ele aqui. E um sacrifício final do Gadriel que resulta ali no Frank perdoando ele por todas as mancadas. Que, porra, sinceramente, ao meu ver, a cena que era pra ser algo assim profundo, dele perdoando o cara tal, ficou bem vazia e com um perdão bem forçado. E aí a história termina com o Justiceiro mudando seu pensamento ali, que vingança é algo egoísta, e agora tudo que ele vai fazer é em busca de redenção. Então dá pra vocês terem uma noção do quão zoado é isso aqui. É uma porcaria. É muito forçado essa coisa de tentar atrelar a origem do Justiceiro, a sua criação, ao sobrenatural. É um absurdo mais ainda justificar os motivos que a família dele foi morta, ao sobrenatural aqui para criar essa história com climinha de terror. É um absurdo, é uma porcaria. Fora que os personagens criados para essa história, Gadriel, Olivier, são bem genéricos, eles não possuem carisma nenhum, não cativam um leitor. É o vilão genérico com um propósito mais batido ainda, para tentar dar um clima de sobrenatural. Ai, que da hora! Eles tentam a cada início de capítulo colocar um versículo da Bíblia pra ficar, nossa, que fodão, chegou o Justiceiro, o Anjo Vingador, vai punir os capirotos, vai mandar tudo pro inferno. Cara, é uma bosta. Nem se isso aqui fosse num Elseworld, convenceria pelo roteiro fraco que tem aqui, que tenta apostar em polêmicas pra prender o leitor, e são coisas que simplesmente não convence. Eu já tentei até imaginar essa história se fosse com outro personagem realmente ligado ao sobrenatural, se fosse um Doutor Estranho,
se fosse um John Constantine, mas não ficaria bom de maneira nenhuma. Ah, outra coisa que eles tentam aqui fazer nessa história aqui, para explicar uma outra coisa que é com relação ao símbolo do Justiceiro. Quando explicar essa coisa, você foi forjado como uma arma do inferno para matar e me fortalecer e tal, o Justiceiro vira pro Olivier e fala: eu nunca matei por você. Aí ele fala: não? Então por que o meu rosto está no seu peito? Nossa, que absurdo. Os caras tentam criar um momento mind blow. Nossa, o símbolo, a caveira com o Justiceiro usa estampada no peito é a cara de um demônio, a criatura genérica. Porra! Você ao ler isso aqui, ou você dá risada, ou você fica puto, revoltado, indignado, como muitos ficaram na época. É simplesmente idiota essa história aqui. Isso aqui ainda teve continuação numa minissérie do Justiceiro com Wolverine, que saiu Fabuloso X-Men, da editora Abril. Claro que eu não vou torturar vocês trazendo isso daqui, mas eu posso trazer um outro vídeo de relembrando. E não é à toa que o Garth Ennis teve que salvar o Justiceiro depois, que quando ele entrou, né, pelo selo Marvel Knights e começou ali com Bem-vindo de volta Frank Castle, que trouxe o Justiceiro raiz de volta. A Marvel parece que gosta de vez ou outra apostar nessas coisas idiotas. Vamos pegar o Justiceiro e transformar ele num anjo vingador, colocar histórias com clima de terror sobrenatural, vai ficar da hora sim. Vamos pegar um cara, né, veterano de guerra, perito ali em guerra urbana e fazer isso. Vamos pegar o cara e vamos transformar num zumbi, num monstro de... Franken Castle, né, Frank Castle. Vamos transformar ele num monstro de Frankenstein. Franken Castle. Cara, é dose, né? Claro que eu nunca encontrei alguém que falasse que gostou disso daqui, mas se alguém estiver me assistindo gosta desse formatinho, não se acanhe, pode falar aí nos comentários, afinal, gosto é gosto, pode falar: eu gosto dessa história, e gosto do porquê, assim, assim, assado, aí que a gente troca umas ideias, mas a maioria que eu conheci, boa parte dos leitores que eu conversei em torno de Justiceiro e ler isso aqui, achou uma bomba. Fernando, mas deu vontade de ler. Cara, você pode até ir atrás desse formatinho, não é difícil de achar. Só que eu digo, você pode pagar umas 3 pratas, umas 4 no máximo, chorando. Não vale mais do que isso, mesmo que alguém tente te convencer que, não, é um marco, é ruim, mas é um marco pra ele. Não caia nesse conto que isso aqui é uma porcaria. Paga umas 3 pratas chorando, umas 4 no máximo aí, se tiver curiosidade de ler essa jossa de Justiceiro fim dos dias. E bom, indo para a próxima história aqui, a última que vamos abordar nesse vídeo de tag. Bom, esse quadrinho tem uma história com ele aqui bem engraçada, porque ele é um presente do meu pai, um presente para me zoar. E na época eu, besta e ingênuo, nem saquei, né? Ele comprou isso aqui, leu, e eu lembro que ele chegou em mim e falou: pô, lembra que você gostava lá do Massacre, né? O vilão do evento Massacre, lá dos anos 90 e tal. Olha, pra você que gostava dele, a Marvel trouxe ele de volta, cara. Lê esse evento aqui, que é muito massa. Tô a edição aí. Ele me deu que essa aqui, Marvel apresenta, número 36, Massacre Renasce. E eu olhei essa capa que eu falei: porra, mano, Massacre de volta. E eu gosto, pode ter quem não gosta daquele evento Massacre. Ele tem muito os pontos fracos e ruins dele, mas mesmo assim eu gosto, talvez seja até por uma coisa de nostalgia, né, que eu li X-Men Massacre quando eu era mais novo, e eu vi isso aqui, pô, mano, o cara vai voltar e não sei o que, eu olhei essa capa, né, falei, sensacional. Quando eu abri isso aqui e vi a arte, a equipe criativa, eu já fiquei meio assim com relação à arte, porque a arte é de quem? É do mestre Rob Liefeld, que é xingado por muitos aí, amados por outros, e o roteiro é do Jeff Loeb. O Jeff Loeb, eu gosto dele, ele tem ótimos trabalhos, porém, quando se trata de obras ruins do Jeff Loeb, ele consegue se superar, ele consegue fazer o impossível. E esse quadrinho é dos anos 2000, e fazendo uma referência tanto ao evento do Massacre, né, que era ali dos X-Men, mas foi na verdade um mega evento que pegou todas as publicações da Marvel ali. E também há uma outra fase que veio depois de Massacre, que é Heróis Renascem. Muitos querem esquecer isso aí. Esse quadrinho é fazer uma homenagem a
Heróis renascem. Então imagina que já temos aqui, temos Massacre, temos novamente Franklin Richards, o filho lá do Reed, da Sul, do Quarteto Fantástico, Mutante, né? E fora as referências aqui a Heróis Renascem. Vamos falar um pouquinho da história aqui, né, pra vocês, pra quem não leu e até pra quem leu, relembrar isso aqui. Bom, a história começa mostrando aquele derradeiro momento dos eventos de Dinastia M, quando a Feiticeira Escarlate ela retira o poder da maioria dos mutantes. Esse quadrinho ele aproveita a brecha de Dinastia M lá do Brian Michael Bendis. E bom, esse ato da Feiticeira Escarlate, ela acabou trazendo de volta o Massacre. É uma explicação aqui porca e sem lógica mesmo. E daí o bichão, ele já chega aqui querendo vingança contra o Franklin Richards, que foi um dos causadores ali da sua derrota. E ele vai atrás do garoto. E rola aquela treta com o quarteto, o Franklin foge. E pra onde que ele foge? Pro universo que ele criou no evento original de Massacre, que é o universo que eu acabei de falar aqui dos Heróis Renascem, para onde ele mandou ali os heróis da Marvel que, entre aspas, na época de Massacre morreram ali no confronto com o Mostrengo. E óbvio que o vilão consegue perseguir, consegue ir atrás do Franklin. E nesse universo, além de termos as versões dos personagens lá dessa fase do Heróis Renascem, uma nova personagem apresentada aqui. Ela se chama Rick Barnes e ela é uma versão feminina do Bucky. É ela que narra essa história aqui e tem uma importância na chatice, nessa porcaria dessa história. Ela aparece aqui a Jubileu dos X-Men, mas no caso eu sou muito mais fã da Jubileu do que dessa Bucky aqui. Mas para resumir um pouco a história, o grande objetivo do Massacre é matar o Franklin e dominar o mundo. É típico, é clássico e genérico. E para isso ele vai ter que lidar com os Vingadores, com o Quarteto e até alguns vilões como o Loki aqui. E o engraçado é que o Massacre nessa história, ele é um bosta. Ele apanha até do Capitão América aqui. E ele resolve apelar para aquela tática de controle mental, usando os heróis ali de marionete. E é inclusive isso que o Jeff Loeb utiliza, esse recurso, para fazer aquele clássico porradaria entre heróis. Mas são umas lutas bem sem graça, elas não te empolgam. O Massacre ele controla o Hulk, que é toscamente abatido pelo Homem de Ferro com cara expressiva. Controla o Thor e fica nesse troca-troca aqui de heróis ali, ele controlando, usando o hack para tentar alcançar o seu objetivo. E como toda história tem que ter um mistério, né? E o mistério aqui que ele tenta criar é em torno do Gavião Arqueiro, que qualquer pombaleza só de olhar e ver os diálogos iniciais já saca que ele é o Wolverine. E outro mistério que tenta criar aqui é porque essa Bucky Jubileu do Paraguai ela existe, né? Já que no universo Heróis Renascem lá ela não existia. E eu já revelo aqui que o propósito dela existir é só para descobrir que o propósito dela é fazer aquele sacrifício final para derrotar o vilão, causar uma comoção que o leitor acaba nem sentindo isso aqui, porque a personagem nem te conquista, pelo contrário, ela te irrita aqui na narrativa dessa história, falando umas besteiras e a todo capítulo ela se apresentando de maneira repetitiva e chata. Mas, claro, mesmo depois do sacrifício ela sobrevive aqui, sabe-se lá como, também pouco importa. E falando dos roteiros do Jeff Loeb, é que eu vou ser repetitivo na palavra, porque o roteiro também é fraquíssimo e também não te empolga. Inclusive dá até sono. Tem furos como quando é levantado aqui que para esse universo criado pelo Frank continuar existindo, ele tem que morrer e todo mundo chega a ficar ali desesperado e chega no final, nem chega a confirmar se isso era verdade ou não. E o Wolverine aqui, ele é usado igualzinho lá em Dinastia M. Do nada ele recupera a memória e ele se lembra de quem ele era e como tem que fazer para derrotar o Massacre. E fora outras coisas aqui, a arte do Rob Liefeld é aquele show ali de anos 90 com as suas clássicas mulheres em guias ou baratas do MIB para quem preferir, os bombadões genéricos, repetição de posição de personagem como o Coisa
a lá Capitão América. Isso deve ter sido ele tentando fazer uma referência a si mesmo. Então, para homenagear essa fase da Marvel dos anos 90, o Rob Liefeld foi a escolha perfeita para esse show de bizarrices aqui. Então, o que esse Massacre Renasce me ofereceu, além de uma dose de frustração aqui e de raiva, que eu fui ler isso aqui super empolgado, e depois, até quando eu terminei de ler, tipo, porra, meu pai me sacaneou legal, eu dei risada, e ainda tô tentando até me vingar dele até hoje. Cara, é um show de proporções de anatomia surreais, do que só o Rob Liefeld sabe fazer. Ah, mas eu gosto do Rob Liefeld, é o estilo dele. Ó, desculpa que você gosta do Rob Liefeld, mas estilo é o meu ovo, o cara que faz músculo em cima de músculo. E olha que os personagens aqui, eles não são o Toguro do Yu Yu Hakusho, pra você poder falar que faz sentido o cara ter músculo em cima de músculo, nem o Bane com uma overdose de veneno, né? Enfim, o Jeff Loeb cagando nos roteiros aqui, que conseguiu se superar realmente, trazendo uma história chata pra caralho aqui. E olha, eu não sei pra que inventaram de homenagear Heróis Renascem, porque os leitores, não todos, não vou generalizar, mas muitos detestaram essa fase de Heróis Renascem. Inclusive a Panini, ela nem colocou nenhuma nota, nem nada, que isso aqui era fazer uma homenagem a Heróis Renascem, uma referência. Mas também, se ela nem precisava nem ter feito o trabalho de ter colocado a nota aqui. A capa é óbvio que é um chamariz, porque se fosse utilizar qualquer uma das capas que tem aqui do Rob Liefeld, o leitor ia pensar duas vezes antes de adquirir a publicação. Falar, pô, essa capa é do Rob Liefeld, será que o que eu vou encontrar aí? Opa. Resumindo, né? E outras coisas aqui que simplesmente não fazem sentido. Por exemplo, esse universo de Heróis Renascem, que o Frank Lizard jogava os heróis da Marvel que confrontaram o massacre e, entre aspas, morreram, não tinha mutantes. E tem o Wolverine aqui, não faz sentido nenhum. Fora os próprios heróis do universo da Marvel, fazendo parte desse universo aqui que continua existindo, porque o Frank Lizard jogava eles lá, esse universo que ele criou através dos poderes dele, eram outras versões deles, mas depois eles retornavam, né? E não faz sentido esse universo continuar, mas é um quadrinho que, pô, não é pra ser levado a sério. Pra quem também tiver a curiosidade de querer ler isso aqui, ver se é tão ruim, afinal gosto é gosto. Não é difícil de achar também, mas olha, não paga caro nisso aqui não, que você vai ficar puto quando for ler isso aqui. Ou não, né? Cada um gasta o que quiser. Mas esses são os meus dois quadrinhos aqui com argumentos fracos, que são uma bomba. E eu fico aí à espera do comentário de vocês. Vocês já leram essas publicações, gostaram ou não? E quais são os quadrinhos que vocês consideram aí que tem argumentos fracos, são umas bombas, que são umas porcarias? Fique à vontade aí nos comentários para trocar uma ideia também. E eu gostaria de levar essa tag adiante, dando continuidade dela aí, convidar dois grandes amigos. O primeiro deles é um que eu vivo pegando no pé e enchendo o saco aí, que é o Luiz Carlos, do Luiz99 Comics. E o meu brotherzão Ed Six, do Multiverso Aranha, que é outro grande amigão também, para eles darem continuidade a essa tag de argumentos fracos. E o avião tá passando aí, peço desculpa para vocês pelo barulho externo aí, eu tô sempre sujeito a isso. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se é novo, se inscreve no canal, marca o sininho das notificações. Vou deixar o link aí dos canais que eu convidei e o vídeo do Aguiar, criador dessa tag, nos comentários para vocês aí darem uma conferência se assim desejarem. Até o próximo vídeo, um forte abraço e vai!